Agora, Mauro César Pereira, você ontem já dizia, né? Você falava, não se surpreenda se o Botafogo ganhar esse jogo. Você falou isso ontem, falou inclusive que o Botafogo não sabia jogar contra times defensivos e o Botafogo viaja para a final da Libertadores se antes, numa pressão absurda, agora aliviado e motivado. Até tem imagens, né, da torcida do Botafogo em Buenos Aires assistindo aos jogos ali numa praça, ao jogo na praça, comemorando. Por outro lado, Mauro, faltam 2 rodadas. Faltam 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a rodada que vai definir o campeonato é a próxima. Porque eu acho muito difícil o Botafogo e Palmeiras perderem os últimos jogos. O Botafogo vai enfrentar o São Paulo em casa. Botafogo, na minha opinião, muito favorito na última rodada. E o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense, também em casa no Allianz Parque na última rodada. Só que na próxima rodada, os 2 têm jogos difíceis. O Botafogo vai enfrentar o Internacional, que nesse momento aqui, eu tô olhando na tabela, o Inter, ele tem 65 pontos, né? Ele tem um jogo a menos. Se o Inter vencer o jogo que ele tem a menos, e o Inter tá 16 jogos invicto, tá? O Inter tá invicto a 16 jogos. O Inter, se ele vencer o jogo que ele tem a menos, ele vai para 68. Se ele vence o Botafogo, ele vai para 71. Ou seja, ele vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro podendo ser campeão. O Internacional. O Internacional, então, é o adversário mais difícil que Botafogo e Palmeiras poderiam encontrar num momento como esse. E é o jogo do Botafogo ainda fora de casa. Já o jogo do Palmeiras é contra o Cruzeiro fora de casa. É mais fácil, sim, do que o Internacional fora. Só que tem todo um clima de hostilidade por causa daquela tragédia, né, que aconteceu entre as torcidas na estrada, com a morte de um torcedor do Cruzeiro, de um integrante da torcida organizada do Cruzeiro. É um clima de rivalidade muito grande. E, além disso, o Cruzeiro, Mauro, tá ali, ó, na 7ª colocação. Hoje, se eu não me engano, é o G7 que vai para Libertadores, né? Porque abre a vaga do Flamengo. É isso, só. Se o Botafogo vencer a final da Libertadores, aí vai para o G8. Ou seja, é um Cruzeiro que briga pela Libertadores. Então, tem muito em jogo para o Cruzeiro, além dessa rivalidade. Agora, Mauro, o que falar do jogo do Botafogo, né, dessa vitória do Botafogo maiúscula contra o Palmeiras fora de casa, valendo a liderança. E a próxima rodada é bem mais difícil para o Botafogo ou você acha que está quase páreo ali? Em tese é mais difícil para o Botafogo, né? Mas acho que o jogo de domingo entre Flamengo e Inter também vai ser importante para o Botafogo. Se o Flamengo não perder para o Inter, o Internacional dá adeus à disputa. Aí vira um jogo só para tentar atrapalhar o Botafogo. O Internacional passa a não ter mais possibilidades de título. Então, para o Botafogo, o mundo ideal é ele ganhar no sábado a Libertadores, domingo o Flamengo não perder para o Inter. Vencer ou empatar. Então, o Inter sai do páreo, aí ele enfrenta o Internacional na penúltima rodada, jogando só para cumprir tabela, já garantido na fase de grupos da Libertadores, tranquilão, sem nenhum tipo de preocupação. Se o Inter vencer o Flamengo, aí ele passa a ter chances. As chances são muito pequenas, porque o Internacional ele pode chegar a 74 pontos, né? Ele tem 65 para jogar mais 3 jogos. Se ele vencer os 3 jogos, ele vai a 21 vitórias. E o Botafogo já tem 21 vitórias. Aí ele teria que vencer o Botafogo, ganhar do Flamengo e do Fortaleza, que é o outro jogo do Inter, e o Botafogo tem que perder para o São Paulo na última rodada, provavelmente. Porque se o Botafogo empata, ele tem a pontuação do Inter e o Internacional tem um saldo inferior do Botafogo. 28 gols e 22, tem 6 de diferença, teria que tirar 6 gols, bem difícil. Só se ele metesse um 3-0 no Botafogo, por exemplo, e vencer o Flamengo antes. Além disso, o Inter depende do Palmeiras também tropeçar, né? Pelo menos o Palmeiras nem empatar um jogo, porque o Palmeiras tem um saldo melhor ainda, né? O saldo do Palmeiras não é próximo também, teria que tirar a diferença para o Palmeiras. É difícil a situação do Inter, as chances são muito remotas, mas o jogo é difícil. O Inter está aí invicto, mesmo que o domingo o Flamengo vença, ele vai querer fazer o melhor. Terminar bem o campeonato, uma boa colocação, quem sabe tentar ser vice-campeão, se for possível isso, né?
E Internacional, acho que, é claro, é um jogo mais difícil que o Cruzeiro, não pela situação na tabela. O Cruzeiro joga mal, o jogo do Diniz não encaixou. Por mais que a torcida hoje tenha uma rivalidade com o Palmeiras por conta daquele ataque na estrada e a morte de um torcedor, evidentemente isso não é o bastante, né, para que o Cruzeiro jogue bem. Só que o Palmeiras vem jogando mal, né? E o que eu estava falando ontem aqui não foi um chute, tipo, eu acho que vai ganhar. Não foi isso que eu falei. Eu falei, eu acho que é um jogo diferente, porque o Botafogo vai ter mais espaço. E teve, né? E teve. O Botafogo vai ter mais campo, o Palmeiras vai agredir, não vai jogar fechado que nem os outros times. O Palmeiras não vem jogando bem. Ontem houve uma coisa boa para o futebol brasileiro na derrota do Palmeiras. Nada contra o Palmeiras especificamente, mas, cara, basta dessa história, dessa falácia de eu quero jogar mal e vencer. Isso não existe, gente. Isso é circunstancial. Jogar mal e vencer acontece circunstancialmente, eventualmente. Quem joga mal fica mais perto da derrota. O Palmeiras vem flertando com ela, já sofreu derrota para o Corinthians, não perdeu para o Fortaleza por conta de 2 pênaltis muito mal marcados, e ontem perdeu o Botafogo. O Palmeiras já teve 7 eliminações em casa, em mata-mata, e ontem não foi mata-mata, mas o campeonato não é de mata-mata, mas foi um confronto com pegada de mata-mata. E de novo ele ficou para trás. Perdeu. Quando não perde, empata, até ganha e não se classifica como foi contra o Flamengo na Copa do Brasil. Empatou com o Botafogo na Libertadores. O Palmeiras tem caído em casa. E ontem, caso o Botafogo seja campeão, o Palmeiras não, esse jogo vai ser lembrado como um jogo decisivo. De novo, o Palmeiras perdendo em casa uma possibilidade de título, né? De pelo menos avançar na direção da taça. Isso é um ponto que eu acho que o palmeirense tem que parar e pensar, por que isso? Por que isso está acontecendo com tanta frequência? Então eu imaginava que o Botafogo fosse jogar mais, por tudo isso, o Botafogo contra o adversário que vai dar mais espaço, que vai sair mais para o jogo. O Botafogo tem bons jogadores, precisava de uma resposta, né, depois das partidas fracas que teve anteriormente, né? Agora, uma coisa não anula a outra, que a gente falou também antes do jogo contra o Vitória, que para não duvidar da capacidade do Botafogo de pipocar, pipocou contra o Vitória e ganhou ontem. Uma coisa não está ligada à outra. Eu não falei, o Botafogo vai pipocar contra o Palmeiras. Até porque contra o Palmeiras não tem como pipocar. Qualquer resultado é normal. A não ser como foi ano passado. Aquilo foi pipocada. 3-0, você toma um 4-3. Isso é uma pipocada. Mas uma derrota normal, um empate, tudo resultados naturais. Mas ainda pode o Botafogo dar uma vacilada no final, que é o jogo contra o Inter. Ele não pode perder. Tem que empatar com o Inter. O campeonato não está definido, né? O Palmeiras, mesmo se arrastando aí, ele pode ganhar esses jogos contra Cruzeiro e Fluminense. E aí o empate protege o Botafogo. Uma derrota para o Inter, o Palmeiras volta a ser líder do Campeonato Brasileiro desde que ele derrote o Cruzeiro. Então, ainda é um pouco cedo para alguém cravar o campeão, evidentemente, até pela dificuldade que deve ser esse jogo com o Internacional. O Botafogo vai ter que buscar um empate, pelo menos, lá em Porto Alegre, mas antes tem a Libertadores, né? Eu acho até que a final da Libertadores, de alguma forma, pode até impactar, né? O Botafogo foi campeão da Libertadores, ele entra mais tranquilo contra o Inter. Já ganhou um título inédito, importantíssimo, e depois aí ele vai jogar contra o Inter, buscando mais um título, mas sem aquela carga de tudo ou nada aqui. Deixa de ser. Acho que isso também vai pesar bastante. A gente só vai ter um cenário mais claro na próxima semana, depois da final de sábado, entre Botafogo e Atlético lá na Argentina. Mas foi o que vimos ontem. E o Palmeiras, mais uma vez jogando mal, jogando menos. Acho que o técnico foi muito mal. Na hora que ele tirou o Aníbal Moreno e o Rony, entrou com o Maurício. E quem mais que entrou com ele? Maurício e... Caramba, agora me deu branco. O que veio... Flaco? Não, que veio do Inter. Maurício, entrou Maurício, ele botou 2 homens de frente até. Enfim, agora me deu Flaco, branco. não foi Maurício e Flaco? Dudu e Maurício. Dali pra frente, o Botafogo começou a ter um campo enorme para contra-atacar. O Luiz Henrique ficou totalmente à vontade ali. Óbvio, né? E aí sai a jogada do Savarino com o Igor Jesus, bola partindo do goleiro, do João. E aí o passe, o Savarino entrou sozinho para marcar o gol. O Palmeiras ficou assim, se ofereceu ao Botafogo. Eu não entendi. Ele tinha perdido o gol antes, né? Isso. O Savarino. Isso, porque ficou muito mais fácil. Agora eu não entendi ali, porque assim, naquele momento estava 1-0. O Palmeiras estava por um gol. E o Palmeiras, de repente, se abriu para o Botafogo. Ele foi para um tudo ou nada, no momento que não era para tudo ou nada, ainda tinha jogo. Era um gol que o Palmeiras precisava, empatar o jogo, estava 1-0. Aí saiu o segundo e depois o terceiro. Aí é meio que consequência, né? O terceiro gol é consequência do segundo. Aí o Botafogo já tá bem em campo, já está muito seguro da vitória. E o Palmeiras, desnorteado, erra ali defensivamente, sai o gol do Adrielson de cabeça. Ficou muito emocionado, eu soube que ele teve problemas sérios, recentes, tudo não estava bem, né? E por isso se emocionou muito no gol. Foi até bacana a imagem lá do zagueiro botafoguense celebrando o gol que decretou de vez a vitória do Botafogo. Mas o campeonato está aberto ainda. Acho que são times muito oscilantes. O Botafogo é um time que também não tem
essa consistência, tanto que a gente viu aí, empatar com todos esses times, Criciúma, Cuiabá, Vitória, Atlético com um homem a menos, sem torcida e tal. São 8 pontos perdidos, daqueles assim que não se pode perder. Os dois times são inconstantes. E o Kaique tem uma estatística, talvez ele mostre aí depois pra gente, que mostra os confrontos do Palmeiras contra os times do bloco de cima na temporada, não só no Brasileiro. E é muito ruim. É muito ruim. O único jogo que ele venceu foi contra o Flamengo e foi eliminado na Copa do Brasil. Ele ganha e é eliminado, porque perdeu por 2-0 e venceu por apenas 1-0, jogando em seus domínios. Então o Palmeiras ele se sustenta, porque ele não perde tantos pontos para os times menores, os pequenos. Ele perde poucos pontos para esses times. Isso mostra também como os times são inconstantes, né? Como eles não têm regularidade mesmo. Para Botafogo, nenhum deles. Não vou nem falar do Flamengo. O Flamengo é uma vergonha. O Flamengo já está fora da briga antes do tempo. Um negócio constrangedor. Já vem se repetindo ano após ano. E o Palmeiras, ele se defende assim. Ele se mantém na briga por não desperdiçar tantos pontos contra os times menores. Vídeo o jogo contra o Atlético Goianiense agora. 1-0 ali, tudo, mas ele fez 3 pontos. Mas isso talvez não baste. Talvez não baste, porque o time de fato não vem jogando bem e eu acho que ontem foi tudo muito ruim. Especialmente as opções do técnico, as escolhas, substituições, deu tudo errado. E acabou o Palmeiras sendo derrotado. O Botafogo venceu, acho que merecidamente. Não acho que foi um grande jogo de futebol. São times que querem jogar sempre em transição, em velocidade, aquela coisa. Mas o Botafogo se impôs. Acho que até na qualidade dos jogadores, na mobilização, que foi muito, muito boa para a partida. Tudo aquilo que a gente falou ontem do Arthur Jorge, que eu falei ontem. Se ganhar o jogo que ele falou, vai valer. Se não ganhar, não valeu. Não vale nada. Ele falou aquelas coisas todas, venceu o jogo, então tá tudo lindo, maravilhoso. Só que eu já vi o torcedor do Botafogo comendo pipoca lá na Argentina e tudo. Calma, galera. Calma que não acabou o campeonato, não. É bom abrir o olho. Vou repetir, não duvide que de repente numa dessas tropeça, perde pro Inter, aí o Palmeiras vai e come o bife. Né? Se venceu o Cruzeiro e venceu o Fluminense. Eu acho que o Botafoguense deveria ficar quietinho na dele e esperar a coisa se configurar. Porque, de novo, só depende do Botafogo. Mas o desafio contra o Inter não deve ser simples, né? Não deve ser um jogo simples. Não vai ser um jogo simples, né? Vai ter o Beira-Rio lotado, porque o Internacional pode chegar com chance de título, dependendo do resultado contra o Flamengo. O que o Mauro estava falando é o seguinte, tá? Aproveitamento do Palmeiras contra os times do G5 do Campeonato Brasileiro, ou seja, os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, é muito ruim. O Palmeiras, ele teve um aproveitamento nesse Brasileirão contra os times do G5, que é o seguinte: realizou 8 jogos contra Inter, Flamengo, Fortaleza e Botafogo. Não venceu nenhum. Foram 4 derrotas e 4 empates. Então aí os resultados, ó. Palmeiras 0, Internacional 1 no Allianz Parque. Palmeiras 0, Flamengo 0 no Allianz Parque. Fortaleza 3, Palmeiras 0 no Castelão. Botafogo 1-0 no Palmeiras, no Newton Santos. Internacional e Palmeiras no Beira-Rio 1-1. Flamengo e Palmeiras no Maracanã 1-1. Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque 2-2. E Palmeiras perdendo por 3-1 para o Botafogo ontem no Allianz Parque. Ô, velho Vamp, Oi. O Botafogo chegou, surpreendeu, né? O Botafogo surpreendeu a muita gente. A gente até dizia aqui, não se surpreenda, foi até o Mauro César Pereira, não se surpreenda se o Botafogo ganhar esse jogo. Ele até dizia que os outros times entraram retrancados contra o Botafogo e o Botafogo não sabe jogar contra times retrancados. Agora, Vamp, que baita resultado do Botafogo, só que falta campeonato ainda. 2 rodadas e o Palmeiras volta para vice-liderança, velho Vamp. Boa tarde, Tico, professor Vanderlei, Mauro, boa tarde a todos, né? Botafogo retoma a liderança, né? Podia estar numa situação melhor, mas o campeonato é assim mesmo. Há tropeços, há vitórias, o Botafogo está aí, uma semana decisiva, né? No sábado tem a final da Libertadores. Dos grandes, considerados 12 maiores do Brasil, só o Botafogo que não tem a Libertadores, né? Fluminense, Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, né? mais Inter e Grêmio, mais Cruzeiro e Atlético, todos têm Libertadores. O Botafogo ainda não tem na sua galeria de troféu essas conquistas, né? E o brasileiro
só tem um brasileiro conquistado, estou falando da data de 71 para cá, né? Ganhou o brasileiro de 95. Então, quer dizer, uma semana, talvez seja uma das semanas mais importantes da história do Botafogo. E aí assume a liderança, jogou bem, né? No começo ali, o Palmeiras foi um pouco melhor, depois o Botafogo tomou a rédea do jogo, né? Teve a bola na trave do Rony e tudo. Não foi nada fácil. Aí você fala, tá em aberto. Ontem você estava falando aqui, né, Tico? Teve aquele negócio do Arthur Jorge ter dado aquela entrevista, dizendo que se eu coloquei a mala branca. Manda a mala branca agora pro Cruzeiro. Manda a mala branca agora pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro, pro Cruzeiro, reforça lá o Cruzeiro com mais dinheiro para ganhar do Palmeiras e quem sabe antecipar. O Abel ontem na coletiva falou que ainda está em aberto. Também acho, faltam 2 jogos. O Botafogo tem um jogo difícil contra o Internacional, que tem a melhor campanha no segundo turno. Como o Palmeiras também tem um Cruzeiro aí com seus sonhos de voltar a Libertadores, tudo. E na última rodada, Fluminense, que ontem também, depois a gente fala, tropeçou também, um 0-0 no Maracanã. Então, para mim, está em aberto, porque o número de vitórias é o que conta, né? Se o Botafogo der um mole e terminar empatado em número de pontos na rodada final, na 38ª, o Palmeiras está na parada. Mas é uma vitória muito convincente, o Botafogo jogando bem, criando. Agora precisa falar para o Igor de Jesus, né, que ele foi para a seleção, depois que esse cara foi convocado para a seleção, tá jogando nada. Ontem também o Luiz Henrique não foi legal, mas os outros 9 seguraram a onda legal. Né? O Igor Jesus até deu uma declaração depois do jogo. Pô, ele saiu na cara do gol, jogo decisivo na cara do gol, ele dá uma tapinha, parecendo que tá no mundo da lua, em Nárnia. É um momento único o Botafogo essa semana. Né? Ele deu passe pro gol, mas mais mérito do John, que deu passe longo, ele sobe, ganha de cabeça, o Savarino faz o segundo. Mas o jogo do Igor de Jesus, um jogo decisivo, e do Luiz Henrique também, ontem eles não jogaram nada, nenhum dos dois. Eu concordo, eu também achei de uma displicência absurda, né? Aquela finalização do Igor Jesus, que, como você disse, desde que foi para a seleção brasileira, não está jogando o que vinha jogando pelo Botafogo.